Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, como é bom estarmos nesta noite mais uma vez reunidos na presença de Deus para juntos analisarmos e estudarmos a palavra de Deus. E hoje é o comemorado Dia das Mães. Quero parabenizá-las, todas as mamães. Que Deus abençoe ricamente as vossas vidas. E eu convido os irmãos que me acompanham em casa e os que estão presentes para abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Na Bíblia tem várias passagens que falam de mães, mulheres guerreiras. Débora, por exemplo, a mãe de Sansão, Isabel, mãe de João Batista, Maria, mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero, nesta noite, compartilhar um pouco com os irmãos sobre este tema tão maravilhoso e relevante da palavra de Deus. Fala sobre mãe, e quero falar para os irmãos a importância desta mulher na Bíblia, mulher chamada Ana. E meus amados irmãos, ser mãe é uma dádiva de Deus. Deus preparou, capacitou as mulheres para essa tarefa. Aleluia, que coisa linda, né? Ser mãe é um sonho. Praticamente toda mulher, creio eu, tem um sonho de ser mãe. Ser mãe traz alegria. Mas, meus amados, vamos ler a palavra de Deus nesta noite, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Olha o que diz: após terem comido e bebido, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e se lhe der um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando ela na sua oração perante ao Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos seus lábios. Portanto, Ana só no coração falava, mas os seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte,
porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha, a tua serva, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era de tristeza. Meus amados irmãos, nós vemos aqui o exemplo desta mulher chamada Ana. É o que toda mãe deveria fazer, a atitude desta mulher. Meus amados irmãos, Ana, ela tinha um lar, mas era um lar dividido. Ana tinha um marido que a amava. No verso 5, fala sobre isso. Mas mesmo sendo amada, Ana não tinha alegria. Ela era uma mulher triste. No verso 7, olha o que diz: e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então, meus amados irmãos, Ana tinha um lar, Ana tinha um marido, mas Ana, ela tinha tristeza no seu coração. Ana, ela queria ser mãe. Ela queria que o seu ventre fosse sarado, fosse curado. E nós vemos que esta mulher não tinha alegria na sua alma. Era uma mulher amargurada. Por que isso, irmãos? Porque havia um homem das montanhas de Efraim, cujo nome era Elcana. Este homem, ele tinha 2 mulheres. E por que isso, pastor? Porque naquele tempo, no contexto, era permitido o homem ter 2 esposas. Se a primeira mulher não conseguisse gerar-lhe filhos, ele poderia ter uma segunda mulher. E isso não estava nos planos de Deus e nem está. Deus, ele criou o homem e a mulher. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 3, deixarás o homem, o seu pai e sua mãe, e unirá sua mulher, e serão os 2 numa só carne. Mas, meus amados irmãos, pela dureza do coração do homem, foi que Deus permitiu a poligamia. O homem ter 2 mulheres, permitiu, mas não está nos planos de Deus. Nós vemos, irmãos, que Jacó, ele tinha este pensamento, tinha várias mulheres. Mas nós vemos, quando o homem, ele ama verdadeiramente a sua esposa, a sua mulher, mesmo que ela não venha gerar filho, mas ele vai confiar nas promessas de Deus. Nós vemos no caso, meus amados irmãos, de Isaac. Isaac, ele amava muito a sua esposa, a Rebeca. Em Gênesis capítulo 25, no verso 20, diz que ele tinha 40 anos quando casou com Rebeca.
a sua esposa. E Rebeca não podia lhe gerar filho. Ela era também estéril, assim como Ana. Mas Isaac, ele não foi procurar uma outra mulher. A Bíblia diz que Isaac orou 20 anos. Orou 20 anos pela sua esposa Rebeca, para que o Senhor abençoasse o seu ventre, para que o Senhor viesse curar a sua madre. Em Gênesis capítulo 25, no verso 26, diz que quando Esaú e Jacó nasceram, Isaac tinha 60 anos. Então este homem, ele perseverou ali junto com a sua esposa, e dizendo: olha, eu não vou pegar outra mulher, eu vou confiar no Deus que fez a promessa ao meu pai Abraão, porque assim também a minha mãe também era estéril, Sara, e olha aqui o que gerou, era ele o filho da promessa. Então, meus amados irmãos, por causa da dureza dos corações dos homens, isso está em Mateus capítulo 19, verso 8. Olha o que diz no verso 5, verso 7. Quando os fariseus chegaram para Jesus, perguntando se era lícito divorciar de sua mulher, Jesus lhe disse, verso 6, sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Jesus dizendo, portanto, que Deus uniu não pode separar o homem. Verso 7, então eles replicaram-lhe então os fariseus, então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? E Jesus responde no verso 8, ao que Jesus lhe declarou, Moisés deu este divórcio por causa da dureza dos vossos corações, e vos concedeu separar de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. No começo não foi assim. Deus, ele fez Eva, não fez duas mulheres. Então, meus amados irmãos, aqui, esta mulher, Ana, ela chorava. Ela tinha um lar, mas o lar era dividido. Este homem tinha duas mulheres, ele amava Ana, mas tinha uma mulher chamada Penina. E Ana chorava porque Ana era insultada. A sua rival Penina fazia de sua vida um inferno. E ela só sofria, ela não comia, ela só chorava. E o seu marido chega para ela e diz assim, por que não come tu? Olha o que diz no verso 8. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está com o teu coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela tinha um lar, tinha um marido que a amava, mas ela não era uma mulher completa, faltava algo na vida dela. Ela queria sentir o prazer de gerar um fruto, gerar vida no seu ventre. E meus amados irmãos, e o que é que esta mulher ela faz? Ela era uma mulher triste por não poder ser mãe. Olha o que diz no verso 5. Ana, porém, dava porção dupla. Eucana, quando ele oferecia o sacrifício, ele dava uma porção dupla por Ana, porque ele a amava, o seu esposo a amava, e ainda mesmo assim, que o Senhor não houvesse deixado ela estéril, então ela não podia, e a outra a insultava. Olha o que diz mais, meus amados irmãos. Ana era triste por não poder ser mãe. Era triste, pois tinha que dividir
o seu esposo com a outra mulher. Olha a situação. Isso está no verso 2. Olha o que diz no verso 2. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana, porém, não tinha. E este homem subia da sua cidade, no verso 3, de ano em ano, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E lá estavam os dois filhos de Eli, Hofni e Finéia, como sacerdote do Senhor. Mas esta mulher era uma mulher triste. Ela queria ter alegria. Ela queria ver o quadro de sua situação mudada. E ela, meus amados irmãos, olha o que ela faz. Lembrando que existe neste momento, lembrando que neste contexto era permitido o homem ter duas mulheres, como eu já expliquei para os irmãos. Se a primeira não desse filho, não conseguisse engravidar, ele poderia pegar uma segunda mulher. Ana teve sua vida mudada. Quando foi que Ana teve a sua vida mudada? Quando ela toma uma atitude. Esta mãe, esta mulher, ela disse: eu vou mudar a situação, eu vou reverter o quadro dessa situação. Eli não pode resolver o meu problema. Meu esposo sofre ano por ano para vir sacrificar, e eu continuo a sofrer. E meus amados irmãos, o que foi que Ana fez? Olha o que diz no verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sumo sacerdote, sentado numa cadeira, junto o pilar do templo. Eli estava ali no templo, encostado em uma coluna do templo do Senhor. Então Ana, ela toma uma atitude. Olha o que diz no verso 10. Ana teve sua vida mudada quando orou. E não foi só uma oração simples. Lembramos que Isaac orou 20 anos por sua mulher, Rebeca. E aqui Ana, ela faz uma oração. Olha o que diz no verso 10. Levantou-se Ana, e com amargura de alma, ela orou ao Senhor. Ela não só orou, ela orou, chorou abundantemente, muito. Ela orou muito ao Senhor. Ela queria, meus amados irmãos, que esta situação mudasse. Que adianta ser uma mulher sem ter o prazer de gerar a vida, de colocar um ser no mundo? E esta mulher aqui, e olha, meus amados irmãos, para a tradição dos judeus, uma mulher que não conseguisse gerar filho era uma mulher doente, era uma mulher excluída, porque os hebreus, eles dão muita ênfase neste aspecto, que a mulher tinha que gerar filhos. Então esta mulher, ela sofria, mas algo, meus amados irmãos, aconteceu na vida dela. Olha o que ela faz. E levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E nós vemos, irmãos, o que é que nós entendemos? Você, mãe, sei que neste momento nem todas as mães
nem todas as mulheres estão neste momento gozando da felicidade e da alegria. Muitas mães perderam seus filhos. Neste momento, tem mãe que chora, tem mulher que chora, pedindo ao Senhor: Senhor, me dá a oportunidade de gerar um filho, de trazer, Senhor, gerar uma vida. Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Ana teve a sua vida mudada quando orou, e orou muito. E te digo nesta noite, você que assiste, você que neste momento está na tua casa, assistindo esta palavra do Senhor, e te digo nesta noite, mesmo que a resposta ainda não chegou para a tua causa, continua orando, continua na perseverança, continue a confiar no Senhor, porque Deus, Ele está recebendo as tuas lágrimas, as tuas orações, o teu clamor. Aleluia, porque quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Ele ouvirá as nossas petições. Aleluia. Olha o que diz: a resposta ainda não chegou. Continue orando, mesmo que as pessoas pensem mal de você. Pastor, eu tenho orado, pastor, eu tenho buscado. Neste momento eu sei que tem mães que têm orado pelo filho, para que o filho venha se libertar das drogas, para que o filho venha se libertar do alcoolismo, do vício. E você, mãe que assiste a palavra do Senhor nesta noite, você que tem orado, você que tem buscado, Ana ainda não tinha recebido a sua bênção, mas ela continuou na perseverança, na presença de Deus. A sua oração demorou e demorou. As pessoas vão falar para você: olha, pare de orar, desista. Mas eu te digo nesta noite, através da palavra de Deus, continua na perseverança, continue a lutar pela tua família. Mães, orem pelos teus filhos, abençoe os teus filhos. Você que teve o privilégio de gerar vida, seja bênção na vida dos teus filhos. Abençoe, não amaldiçoe o teu filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E continue na perseverança, seja exemplo, mostre que você é uma mulher de Deus, mostre que você é uma pessoa diferente, porque o filho, a filha, tem a mãe como referencial, tem o pai como referencial. Mas o que diz a palavra de Deus? Mesmo se a resposta não chegou, continue orando, mesmo que as pessoas pensem mal de você, continue a orar, mesmo que as pessoas pensem mal de você. E aqui quem pensou mal de Ana não foi uma pessoa qualquer, foi o sacerdote de Deus, Eli. Olha o que diz no verso 12. Verso 12. Verso 12. Demorando-se ela, Ana, perante o Senhor, demorando. Ana estava demorando. Ana estava na presença de Deus. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou o sacerdote a observar. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 1, não julgueis para que não seja julgado. Porque com o julgamento, com a medida que tu faz, também será medido. E aqui nós vemos aqui que esta mulher, nós somos especialistas nisso, em julgar os outros. E aqui quem está julgando esta mulher é o sacerdote, é o servo de Deus. Olha ali, demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe os movimentos
Esta mulher, ela não falava, aleluia. Esta mulher, ela só orava com o coração, com o pensamento. Os seus lábios só se mexiam. Mas no verso 13 diz assim: portanto, Ana só orava no coração e falava, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso a Eli teve, por quê? Por embriagada. Esta mulher está embriagada. Esta mulher não fala coisa com coisa. Esta mulher está no templo do Senhor, ela está embriagada. Olha, meus amados irmãos, o julgamento. Nós devemos ter muito cuidado com isso, porque nós não sabemos qual o pensamento da pessoa. Às vezes a pessoa está aflita, se derramando na presença de Deus, a sua oração tem demorado, e às vezes nós começamos a julgar: esta pessoa só quer ser santa, esta pessoa só está de joelho na igreja orando. Não devemos julgar, porque quando uma pessoa se prostra diante de Deus, é porque ela está passando por um problema que ela mesma não pode resolver, e quando ela vem à igreja, ela vem buscar socorro de Deus. Então eu e você não devemos julgar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos o sacerdote que começou a julgar, dizendo que Ana estava embriagada, mas ela não estava embriagada coisa nenhuma. Olha o que diz no verso 14: ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho, aparta-te disso. Meus amados irmãos, como nós julgamos as pessoas. E aqui não é uma pessoa qualquer, é o ministro de Deus que está julgando esta mulher, uma pobre mulher, atormentada, sofrida, o lar dividido, um esposo dividido. Olha a situação desta mulher. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ela respondeu: neste momento, sei que neste momento tem muitas mães que estão sofrendo por seus filhos. Ana não se importou com o que estavam falando. Se as pessoas estão te julgando, se as pessoas estão falando mal de você, não se incomode com isso. Continue na perseverança, continue a buscar. Mães que oram pelos seus filhos, não se incomode com isso, continue a buscar, continue a orar na presença de Deus. Certa vez chegou uma mulher Sirofenícia, e Jesus entrou numa casa de um dos discípulos, creio que foi Pedro, a casa de Pedro. E Jesus, ele disse assim: eu não quero ser incomodado por ninguém. E ali entra uma mulher Sirofenícia, e ali ela se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, uma mãe que ama os seus filhos, elas estão dispostas a tudo, mesmo que seja humilhada diante da situação. E ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, a minha filha está moribunda, a minha filha está endemoniada, e a entidade que está nela, Senhor, já tentou várias vezes destruir a sua vida. E Jesus, olhando para ela, disse: mulher, não é lícito pegar os pães dos filhos e dar para os cachorros. Mas esta mulher surpreendeu Jesus, quando ela se humilha e diz assim: Senhor, não se importa que eu seja uma cachorrinha, Senhor, eu não quero o pão dos filhos, Senhor, eu quero só as migalhas que caem no chão. E diz Jesus para ela: mulher, grande é a tua fé, vai em paz, aleluia. Olha, meus amados irmãos, quando uma mãe está disposta a orar pelo seu filho que está passando por um problema, ela vai até aonde não tem mais forças. E então aqui nós vemos Ana,
Ana, ela não se importou com o que estão falando, ela com o que estão pensando. Ela estava fazendo o que, Ana? Ela estava buscando a pessoa certa, aleluia. Mesmo que o sacerdote estava falando, mesmo que as pessoas estavam falando, dizendo que ela era uma mulher embriagada, mas ela continuou na perseverança. E o que é que esta mulher estava fazendo, meus amados irmãos? Ela estava se derramando, contando os seus problemas para aquele que pode resolver. O sumo sacerdote ali não pôde resolver os seus problemas. Ele começou a julgá-la, mas ela derrama o seu espírito, a sua alma na presença de Deus. Olha o que diz no verso 15: Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, aleluia, olha a humildade. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho e nem bebi bebida forte. Porém eu venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Se eu demorei na minha oração, é porque eu estou me esvaziando de diante de Deus, naquele que pode resolver os meus problemas. Eu sei que o Senhor é um sacerdote, eu sei que o Senhor é um homem de Deus, mas o Senhor não pôde resolver, e neste momento é o que eu estou me derramando na presença de Deus, porque só Ele pode sarar o meu ventre, para que eu venha gerar vidas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu te digo, nesta noite, não importa o que as pessoas falem de você, continue derramando-se na presença de Deus, continue a orar e buscar o Senhor. Ana tomou uma atitude que toda mãe deveria fazer. O que foi que Ana fez? Qual a atitude que Ana tomou para que a sua vida fosse mudada? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o que é que Ana queria? Ana só queria o prazer de gerar um filho. Ana queria amamentá-lo. Ana queria abraçá-lo. Ana queria beijá-lo. Era isso que Ana queria. Senhor, restaura, Senhor, porque lá em casa há uma contenda. Eu não sou feliz, eu tenho um esposo que me ama, Senhor. Eu tenho um lar bem estruturado, Senhor, mas eu não sou uma mulher feliz. Senhor, eu não consigo ser mãe. O meu ventre, ela é estéril. Então, Senhor, muda, Senhor, o quadro dessa situação. Eu sei que tem pessoa neste momento que está ouvindo esta mensagem, e se você está passando por isso, se você tem buscado ao Senhor, se o teu ventre está estéril, e se você confiar, assim como Ana, o Senhor irá fazer isso na tua vida. Basta você ter fé. Isaac orou 20 anos por sua esposa Rebeca. Você tem orado quantos anos? 1 ano, 2 anos? E já quer desistir? Continua na perseverança, mesmo que as pessoas falem, eu digo para você, olha, não tem condições, você não pode. Mas se você acreditar, confiar no Deus de Israel, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó, no Deus de Ana, isso poderá ser mudado hoje na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela queria ser mãe. E ela queria, meus amados irmãos, o que é que ela queria? Ana só queria o prazer de gerar um filho. Ela queria o prazer de amamentá-lo, segurar nos seus braços. Isso foi gerado do meu ventre. Aleluia, aleluia. Eu consegui gerar vida. Olha o que ela diz. E ela queria o prazer de amamentá-lo, abraçá-lo, beijá-lo. E o que é que ela queria mais? Eu aprendo uma coisa com Ana aqui.
nesta noite. E eu aconselho toda mãe a fazer isso, o que Ana fez. O que ela fez, pastor? Ana queria tudo isso: gerar um filho, colocar ele no mundo, segurar em seus braços, amamentá-lo, beijá-lo, e depois fazer o quê? Vamos ler? Verso 11. Olha o que diz. Ana fez um voto. Qual o voto de Ana? Ana fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos. Ela não pediu a Eli, ela pediu ao Senhor dos exércitos: se benignamente atentares para a minha oração, se o Senhor ouvir a minha oração, para a minha aflição, para o meu sofrimento, para a amargura que sofro na alma, no espírito, por aquela mulher que me insulta todo dia, todo ano, Senhor, eu estou exausta. E se o Senhor fizer isso, Senhor, para a tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, homem. O que foi que ela fez? Senhor, eu quero gerar. Eu quero, Senhor, ser uma portadora de bênção. Eu quero gerar um filho. Mas, Senhor, depois dele desmamado, depois que eu abraçar, depois que a minha vergonha se retirar, que as pessoas que me apontam verem eu com filho, eles vão entender que verdadeiramente o Senhor é Deus e que o Senhor ouve sim as nossas orações. Então, Senhor, quando a minha vergonha passar, quando aqueles que me insultam, quando aqueles que me xingam, quando aqueles que se levantam contra mim, levantam calúnia contra mim, eles verem a bênção que o Senhor me deu, aí sim, depois disso, Senhor, eu não quero este filho para mim. Este filho, Senhor, eu te devolvo. Aleluia! Ana, antes mesmo de gerar o filho, ela já consagrou ao Senhor. Antes do menino ser gerado, ela já consagrou o seu fruto ao Senhor. Ele disse: Senhor, o Senhor me deu, mas eu te devolvo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se toda mãe fizesse isso, o que Ana fez, talvez hoje não estavam chorando. Muitas mães que perderam seus filhos para o mundo das drogas, para o alcoolismo. A Bíblia diz no livro de Provérbios: ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não esquecerá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Ana toma uma atitude, ela foi radical: Senhor, eu quero um menino, mas eu te devolvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela orou por um filho, mas antes mesmo de concebê-la, já era consagrado ao Senhor para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aleluia! Glória a Deus! Consagre os seus filhos ao Senhor. Sejam bênção na vida dos seus filhos. Deem exemplos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Digo para os irmãos que têm mãe, que às vezes amaldiçoa os filhos, às vezes no momento de raiva, nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, devemos controlar os nossos sentimentos. Ana aqui, ela mostra para todas as mães o que cada uma deve fazer. No meio do sofrimento, consagre aquilo que você gerou.
ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz: toda mãe deveria fazer isso, consagrar seus filhos a Deus, para ter uma vida feliz. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Ana, ela fez isso, e a sua vida foi mudada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ana já não era mais triste. Ana já era uma pessoa feliz. Os filhos da rival, Penina, são anônimos. Nós não sabemos na Bíblia qual os seus nomes, qual o significado. Nós não sabemos, são anônimos. A sua rival colocou filhos no mundo, mas nós não sabemos o nome de seus filhos. Mas Ana já é diferente. Quem é o filho de Ana? É Samuel. Aleluia! Um grande profeta e juiz de Deus. Este homem, esta criança que foi consagrada ao Senhor antes mesmo de gerar. O Senhor ouviu a sua oração. E ela, com 3 anos, devolveu o seu filho para servir ao Senhor, junto do sacerdote Eli. E ele substituiu o sacerdote Eli. E nós vemos, meus amados irmãos, que este homem, Samuel, o significado é de Deus. Aleluia! Ele veio de Deus. Ele é de Deus. Aleluia! Este homem, ele não ficou no anonimato. Foi ele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e o rei Davi, de onde veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O filho da outra ficou no anonimato, mas o filho de Ana, o consagrado ao Senhor, o de Deus, Samuel, ele fez a diferença. Esta mulher já não era mais uma mulher triste, porque o Senhor se agradou do seu coração, da sua sinceridade. E o que foi que o Senhor fez com ela? Mas, pastor, isso está no capítulo 2 de 1 Samuel, no verso 21. Olhe o que o Senhor fez na vida desta mulher. Esta mulher não conseguiria gerar filhos, mas quando ela faz um voto com o Senhor, quando ela consagra o seu filho ao Senhor, o Senhor reverte o quadro de sua situação, para que a sua felicidade venha a ser completa. Olha o que diz em 2 Samuel, capítulo 2, no verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, meus amados irmãos, o quadro era uma mulher amargurada, uma mulher que dividia, que tinha um lar dividido, um esposo dividido, mas toda a sua tristeza acabou quando o Senhor disse para ela: você agora não será mais estéril, você será mãe sim, porque eu ouvi o teu clamor, e assim como você pediu, e você consagrou antes mesmo do menino nascer, entregou o menino a mim, eu vou completar assim a tua felicidade. Eu vou te dar mais 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. Aleluia, louvado seja ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o que nós aprendemos com esta mulher nesta noite é ter uma vida consagrada, não aceitar as circunstâncias da vida. Às vezes as circunstâncias nós devemos rejeitar, que às vezes não é de Deus. O que Ana sofria aqui não era de Deus, mas houve um reboliço, e esta mulher, ela começou a buscar, esta mulher, ela começou a se humilhar na presença de Deus, porque ela não aceitava essa situação.
ter um marido dividido, um lar dividido, as pessoas que lhe xingavam, e algo aconteceu na vida dela. O Senhor transformou a sua vida para a glória dele, para a glória de Deus. Então, eu digo nesta noite, para todas as mamães, ou as futuras mamães, consagre o teu ventre ao Senhor. Consagre aquilo que foi gerado, aquilo que o Senhor permitirá ser gerado no teu ventre, para que ele venha glorificar o nome do Senhor, assim como o profeta Samuel, um grande homem de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e abençoe esta palavra ricamente. E eu sei que assim como Deus falou ao meu coração, falou também ao teu coração que me assiste. Então coloque isso na tua vida e viva isso, que a tua vida será transformada. Ana sofria, Ana chorava, Ana era amargurada, mas agora ela é uma mulher feliz, porque ela buscou a pessoa certa, quem poderia ou quem podia mudar o quadro de sua história. Amém? Vamos orar nesta noite para encerrar o culto. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, nesta noite, neste culto, Senhor, em homenagem às mamães de todo o Brasil. Então, Pai bendito, abençoa, Senhor, todas, abençoa, Senhor Deus, a nossa nação, abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, assim como Ana, se espelhar nesta mulher e ver o que ela fez com atitude. Por isso, Senhor, que o seu nome se encontra no livro sagrado, e o seu filho também, Senhor, que antes mesmo de ser gerado, foi consagrado a ti. Então, Pai querido, assim como tu usaste este homem poderosamente, usa também, Senhor, os filhos das mamães que serão consagrados ao Senhor. Creio que depois desta mensagem, as mamães irão tomar esta atitude. Pai bendito, muito obrigado. Nós te louvamos nesta noite e já te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.